que acho que todo mundo já ouviu em algum momento na vida, que é que homem gosta mais de sexo que mulher. Isso é verdade? De jeito nenhum. Olha, eu digo pra você que não mesmo. Só pra reforçar, né? De jeito nenhum. O que eu posso falar é que existe uma diferença, aí eu falando agora um pouco da minha área, ginecologia, né, parte hormonal. Existe uma diferença hormonal, isso é fato. Não tem jeito. O hormônio que mais dá o impulso sexual é a testosterona. E ele é mais frequente no homem do que na mulher. E a mulher é uma dose mais baixa. Mas isso não quer dizer que ele não funcione, é que a mulher precisa de menos mesmo, né? E tem outros fatores também hormonais que influenciam o ciclo menstrual. O homem não passa por isso. E toda a alteração do ciclo menstrual, do ponto de vista hormonal, ele deixa a mulher, entre aspas, no cio, na hora do período mais fértil, né? Então é quando eu diria até que o desejo da mulher, assim, talvez superior do homem, não sei, depende da mulher. Sim. Mas tem um período posterior, o período fértil, que tem um aumento de progesterona. A progesterona te deixa um pouco mais down, um pouco mais intensa, mais inchada, que às vezes você não tem uma disponibilidade física para o sexo, né? E isso também falando da parte hormonal, ao longo da evolução da mulher, pós-menopausa, você tem a queda dos hormônios sexuais, queda de estrogênio, queda de progesterona, queda de testosterona, que também influenciam na parte sexual. Que é uma injustiça, né? É uma injustiça, eu também acho. Injusto é, né? A nossa resposta também ser diferente, essa parte fisiológica ter a resposta sexual diferente. Exato. E aí, falando sobre a parte emocional também, a parte cultural, o quanto as mulheres também, elas são menos estimuladas, na maior parte das vezes, a falarem sobre sexo, a tocarem o próprio corpo. A gente até conversou sobre isso um pouquinho aqui, o quanto isso é bem menor do que para os homens. Então, é como se o caminho fosse muito mais aberto. Exato. E nada tem a ver com vontade, né? Mas sim no expressar o desejo também. Exato. Não tem jeito. Por mais que a gente já esteja passando bastante do tempo, com mais informações, ainda assim, a educação sexual na mulher é diferente do homem. Não tem jeito. No homem, ele é meio que estimulado para o sexo. Você precisa ter sexo para ser homem, para você realmente se provar o masculino. E a mulher não. A mulher tem que fechar a perna, ela tem que ficar recatada, né? E tem mudado, mas ainda não o suficiente para a gente falar que, olha, são exatamente iguais do ponto de vista sexual do ponto de vista cultural, né? Você acha, Gabi, que a qualidade também das relações sexuais, um pouco, a gente fala muito do gap do orgasmo, essa questão, pra quem não sabe o que é o gap do orgasmo, homens costumam ter muito mais orgasmos em suas relações sexuais quando em comparação com as suas parceiras, então é muito mais comum um cara chegar lá, isso ser sentido como uma relação sexual bem sucedida, e uma mulher, se ela goza ou não, às vezes, entre muitas aspas, não faz diferença. Você acha que isso acaba também contribuindo para que tenha esse mito do que o homem gosta mais de sexo que a mulher, ou acaba reprimindo a mulher também? Sim, porque daí tem o grau de satisfação, né? Então a gente vai pensar num ciclo de resposta sexual, que é essa parte fisiológica. Todo mundo vai passar por ele. Então a primeira fase é desejo, daí o corpo excita, daí a gente vai para as relações sexuais até o orgasmo, e a última fase é a resolução, mas tem que existir o que a gente chama de satisfação. Então aí a gente tem essa sensação, o homem, ele termina satisfeito, né? Gozou, que delícia, tal, acabou. E a mulher, ela às vezes termina satisfeita também, mesmo sem um orgasmo, porque ela tá feliz, rolou um carinho, ela se excitou, mas ainda assim ela não tem o grau de satisfação, que é o orgasmo, como dos homens. Então o que a gente fala é que o sexo às vezes fica pouco atrativo. Afinal, eu vou me atrair por uma coisa que não tá me dando, assim, tanto prazer. Eu prefiro fazer outras coisas atrativas. Me divertir, sair, jantar, ver um Netflix ou ver alguma coisa na TV, enfim. Que aí não vai ser tão atrativo que eu queira mais vezes. Eu concordo em partes com você. Vamos lá, vamos começar a brigar. Não é. Eu concordo que, de fato, é isso que acontece na realidade, né? Mas eu não gostaria de deixar isso como algo que
é para acontecer. Porque, de fato, o que acontece é que a mulher não se conhece, ela não sabe como que é o corpo dela, ela não sabe como funciona. Sim. E a partir do momento que ela tem esse contato mais íntimo com ela mesma, que ela mesma consegue se dar prazer e ela sabe como funciona o corpo dela, ela tem infinitas possibilidades de conseguir esse orgasmo e de conseguir uma satisfação sexual. Aí não é comparação com o homem, ser mais ou menos com o homem, mas que seja o suficiente para deixar ela feliz. Sim, e satisfeita, né, ali, Exato. Que é isso que a gente falou, a satisfação de estar ali, não necessariamente dependa só do orgasmo, mas às vezes é tão sem graça, porque ela não conhece, ela não sabe do próprio corpo, que aí fica pouco atrativo e passa a falsa sensação, então, que as mulheres gostam menos ou desejam menos ter relações. Né? Exato. Vamos para a segunda aqui, então, que eu acho que encaixa bem com o que a gente estava falando agora. Se a mulher não gozou, a culpa é do homem? Na relação sexual, o homem ele é o responsável pelo orgasmo da mulher? Não. Eita, que isso a gente já concordou muito bem. Você sabe que isso é uma polêmica, hein? Não é o homem. Não. Quer começar? Pode começar. Eu acho que primeiro, é o autoconhecimento e segundo, é a comunicação. Porque tem muitas mulheres que gostariam de chegar no orgasmo, tava lá quase chegando, e o homem, ufa, se aliviou e ela ficou a ver navios e não comentou, e não falou isso, e não pediu, olha, vem aqui, vem me chupar, vem, me toca, ou deixa eu me tocar sozinha pra eu terminar. Assim, falta um pouco dessa iniciativa da mulher falar, eu sou dona do meu prazer, não é ele, né? Então, é esse empoderamento mesmo, sexual da mulher. Eu acho que um dos pontos que atrapalha também é exatamente esse mito. A própria mulher espera que só dentro de uma relação sexual, na hora da penetração, ela já vai ter um orgasmo e que precisa acontecer ali. Então, ela também fica esperando, nunca acontece, o pobre do coitado tá ali tentando, mas também não consegue, porque se ela não sinaliza onde é bom, ou ela não tem a própria percepção de onde é bom, de que forma que é mais gostoso, isso nunca vai acontecer. E Exato. tem os perfis sexuais também, né? Pensando na parte da terapia. Então, tem pessoas que são mais sensitivas, então elas vão se excitar e se atrair mais pelo toque, mais por sensações. Existem as pessoas que são sexuais, que a gente fala que é isso. Nudez, penetração, pênis, vagina, ela gosta do sexo. Tem as pessoas que gostam das fantasias. Então, o que é que, de fato, me excita para que o meu orgasmo e o meu prazer seja mais gostoso? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, menos surpresas a gente vai passar na hora da relação. E menos pressão também. Exato. E esse conhecimento associado à comunicação é o que vai trazer a satisfação de ambos, né? Porque eu também entendo da parte do homem, quando ele vê e fala, poxa, eu não consegui ter uma relação sexual em que a mulher gozasse lá comigo. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E eu acho que daí de onde vem esse mito, né? A culpa é minha, eu que não dei o orgasmo para ela. E não, é a comunicação. E às vezes, nessa comunicação, você vai aprender coisas diferentes. Ela vai mostrar para você, olha, eu sinto muito mais prazer quando você toca o meu clitóris por cima, pelo lado, ou dessa forma, ou se você me penetra dessa forma. E aí ela vai conseguir trazer isso para ele e trazer um orgasmo, às vezes até em conjunto. Estímulo combinado, a gente fala também. Então, durante a penetração, eu também gosto de beijo, eu gosto de toque em outras partes, que potencializa o meu orgasmo. Isso também vai da comunicação. Não, continua aqui, faz ali. E não necessariamente focar só na penetração e achar que dali tem que, né, sair um orgasmo. Não. Porque tem muito essa crítica, né, e existe, eu já vi, crítica do, tava transando com um cara e ele ficava me perguntando se eu já gozei. E, perguntando se eu fingi ou não. Porque acaba sendo uma dúvida pro homem. E eu falo às vezes da parte do homem, de você olhar e falar assim, o que foi? Isso foi um espirro? Ela tá foi bem. Uma cãibra. Olha, a mulher que é empoderada e que se solta no sexo, não dá dúvida que ela teve orgasmo. Claro. Tá na cara que ela tá tendo um orgasmo. Mas é louco, né? Porque falta às vezes esse tipo de comunicação do você tá com a parceira lá, você tipo... cara, claramente, todo mundo sabe quando não tá agradando. Você olha pra aquela cara que a pessoa tá pensando no... O que eu vou fazer amanhã, o imposto de renda é até o final dessa semana ou até o dia 31? Sabe? Tá pensando nisso. E fala,
quer que eu faça alguma coisa? Não, continua aí. Não, pode ir. Tava quase resolvendo. Pode continuar. Eu peguei o informe de rendas do Banco Inter, do Nubank, eu peguei, sabe? E aí uma coisa que você olha e fala assim, tá, e eu vejo, que não sei se... Talvez a Gabi, é que as duas são sexólogas, então as duas devem passar exatamente por isso. Você vira e fala assim, filha, fala. O que você quer, sabe? O que eu posso fazer? Porque me ajuda a te ajudar, sabe? Às vezes falta muito esse fator, sabe? Porque assim, vamos pensar na parte da terapia. Por muito tempo a gente trabalhou muito essa coisa do tabu, da cabeça, da história, dos traumas, etc. Mas eu falo aqui pra vocês que agora a gente tem trabalhado cada vez mais, principalmente por conta da pandemia e tal, o toque. Gente, as pessoas não se tocam mais. E aí, elas ficam ali conversando, então é só a cabeça que tá ativando. Aí, na hora que se encontra, e o corpo? Não sei. Não sabe nem não o que fazer. toca, eu não sei tocar, aí só vai pra penetração. E aí, fica super frustrado. Óbvio, a gente tem um corpão inteiro pra explorar. E aí, lógico, não potencializa o orgasmo. Então, daí, essas pessoas, elas vão pras relações... Não toca o corpo todo, não tem essa sensibilidade corporal também. E aí, distancia cada vez mais do prazer e cada vez mais do orgasmo. Exato. O repertório acaba sendo muito limitado, né? E é engraçado que, assim, mesmo que as mulheres... Daí eu só puxando um pouco de algumas técnicas, né? Que a gente faz para autoconhecimento, que também é o uso de vibradores, né? E às vezes algumas mulheres... Eu tive recentemente uma paciente que ela falou, doutora, eu tentei, eu vim aqui porque, assim, eu acho que tem alguma coisa de errado no meu corpo, porque eu até tentei usar o vibrador e não sei o quê. Eu tive orgasmo, mas não era a mesma coisa. Eu não sei, acho que meu corpo tá errado. Calma, né? Como é que você tentou? Eu simplesmente fui lá, coloquei o vibrador e acabou. Então, assim, nem pra uma masturbação teve um estímulo, teve o orgasmo, mas claro que não vai ser igual. Você não teve o toque, você não se namorou de verdade. Não é a mesma coisa. Então, falta repertório. Sim. E por falar em sex toy, essa aqui é uma que tira o sono de muito marmanjo por aí, ó. O sex toy, ele substitui o homem? Olha... Dependendo do homem, substitui. Eu já ia responder diferente, mas eu tô concordando com Cadê a marreta biônica da doutora pegar aqui? uma marreta. Gente, aqui, ó. Esse é o menor que eu consegui. Esse é o menor. Esse foi o mais discreto, Esse foi o mais discreto, que eu sei que aqui é um programa de família, então... Não, isso daqui é porte de arma branca, tá? Isso não entra no estádio de futebol com isso daqui, tá? Derrubar alguém com... Minha nossa... E tem um da Xiaomi pras costas que é muito igual. Sim. Então, aí você pode... Pô, sabe o que dá pra fazer? Me dá uma licença. É que tem que ligar, tá? Não, a gente vai fazer isso mesmo. Pra mostrar a potência dele. Ele é bem potente. Ele tem a potência do tamanho dele, então... Tá. Aperta aqui, certo? Vamos lá. Tá. Olha. Aí tem várias velocidades, né? E aí, aumenta aqui? Aí vai aumentando isso. Tá. Várias velocidades e vários estímulos, né? Isso é interessante. Precisão. Porra, isso aqui é um murro na nuca. Ó, dá até pra virar uma Olha isso aqui. ó. Como é que compete com isso? Você solta um nozinho. Você gostou do vibrador, né? Tomei um mata-leão esses dias no jiu-jitsu. Olha isso aqui, ó. Nossa, mano. Agora, você imagina massagear o clitóris com isso? Olha. Não. Olha. Tem que ter um aviso prévio, né? Pra ter que avisar veja bem. Leva uma espadada. Pancada isso daqui, ó. Mas você viu que assim, ele tem contínuo leve, ele tem o vai e vem, ele tem o contínuo mais intenso. Isso também, até do ponto de vista de terapia sexual, do ponto de vista prático mesmo, a gente acaba orientando algumas dessas velocidades. Então, quando você vai acordar, né, o seu genital, esse vai e vem, ele é muito melhor para dar uma acordada do que o intenso. O intenso ou um contínuo. Você vai dando só uma acordadinha. É tipo a relação sexual. Você vai lá um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho. A hora que você chega próximo do orgasmo é o que o contínuo é mais
top. E aí você vai intenso. aumentando. Mas ele é muito mais uma simulação, né, de uma intensidade de vibratória ali, né? Não, porque assim, nada que eu faço é nessa intensidade. Que fique claro. Que fique Nem sei se dá pra chegar lá. E vou dizer que, assim, o sex toy, ele não tá pra substituir o pênis. Ele jamais vai ser igual ao pênis. O pênis é um corpo por inteiro. Ele não tem só o pênis. Ele tem um homem ali. Ele tem uma participação muito intensa na relação. Isso daqui é um brinquedo, né? Então não é comparável. Isso daqui É uma ferramenta, né? Pra potencializar, exato. pra ajudar. É pra ser gostoso pros dois, né? Então, dá pra vibrar no pênis. Dá pra você pegar o pênis e vir pro pênis. O pênis, ele tem a formação dele muito semelhante do clitóris. Apesar de parecerem bem diferentes, os dois têm glande, que é essa região, tá? Que na mulher, né, a única coisa que dá pra ver no clitóris é a glande do clitóris e é a parte mais sensível. Até tão sensível que muitas mulheres não gostam que toque na glande, só na parte lateral, que é menos sensível. E lá por dentro, né, a vagina acaba passando aqui no meio do clitóris. Então, a sensibilidade que a gente tem na parte anterior da vagina, ela é bastante intensa, né? Então, se a gente for ver, né, uma penetração de mais ou menos aí 3 centímetros aqui, ó, faz uma penetração de 3 centímetros, você já chega na região onde o clitóris está. 3 centímetros? 3 Sim. a 5, mais ou menos. 3 a 5? É. Pedrola. Vai dar. Pedrão, vai dar. bom. Funcionar. Acredita nos teus sonhos. 3 a 5 centímetros, chega lá, acredita nos teus sonhos, dá pra fazer o trabalho bem feito, tá? Exatamente. Exatamente por isso. Porque você chega lá, entendeu? E aí você chega exatamente nessa região. Se você colocar o dedo, é o movimento de vem cá, meu bem, né? Que você faz assim. E você consegue prender aqui, ó, na pub, que você chega exatamente nessa Que região. é o que as mulheres falam sobre o orgasmo, o clitoriano e também ali na penetração, né? Vaginal. O vaginal, Exato. que é tudo a mesma coisa, Que né? é quando tá com o parceiro lá e tá com um brinquedo junto, é isso? Ou às vezes com o dedo, que ou às vezes... as diferenças, Ah, né? entendi. Que pode... eu tenho só clitoriano, que é só estímulo de clitóris. Ou Que é na muito comum. penetração. Na penetração vai estimular só as outras partes, mas Não, e esse é um ponto, então. Então, por exemplo, se a gente tá falando que tem algumas mulheres que só têm orgasmo clitoriano. Sim. E, pô, o cara se satisfaz através da penetração. Dá pra eles chegarem num bem bolado do tipo... Super. Pô, eu faço o meu, mas a gente usa um brinquedinho seu aqui. Sim. Ela não... Tipo, o cara não vai chegar lá e vai estar o Eu Robô do Will Smith lá na... Não. Esse robô aqui, ele não vai substituir. Não, Acho que tem que ter isso na cabeça. Porque, olha só, licença, deixa eu... A hora que se tiver na penetração, então tá estimulando essa parte, e com o brinquedo aqui, ela pode chegar ao orgasmo por essa via, mas aí toda ela vai estar funcionando, porque tá tendo uma penetração e aqui tá estimulando, ou seja... Exato. Maravilhoso, né? Porque aqui vai dar aquela contração e o estímulo tá vindo daqui, então é muito bom, né? Então é um prazer, assim, que vai potencializar para os dois. Exato. O homem vai sentir também a mulher tendo aquela contração, então é uma coisa bacana para os dois. E vocês já ouviram alguma reclamação de, por exemplo, alguma mulher falando: meu marido achou um brinquedo meu e achou ruim, deu problema? Infelizmente. Ou, às vezes, que nem aceita ter, né? Ah, é mesmo? Eu tenho pacientes que tem escondido. Sim. Tem lá, escondido do marido. Esse é difícil de Esse é o massageador das costas. Que é isso, amor? É minha arma de cara magar. Veja bem. Bato o bolo. Isso não dá pra esconder. Esse não vai dar, tem que ser um mais discreto. Caraca, mas o que vocês acham que é o... Por que tem esse receio masculino do sex toy? Exatamente pela frase que você falou no começo, o medo de ser substituído, de não ser suficiente, que aí vem toda aquela questão do homem. A gente sempre fala das questões femininas relacionadas a sexo, mas pro homem é a mesma coisa. Eu tenho que ser suficiente, eu tenho que dar prazer, eu. E
num sextoy, ele se acha que ele vai ser substituído. Até, E não aceita. uma das perguntas suas, né? O homem é responsável pelo orgasmo da mulher? Ele acha que sim. E ele acha que se o brinquedo vai dar o orgasmo e não sou eu, o que eu tô fazendo aqui? E, nossa, é uma afronta. Em um grau que gera as ansiedades de desempenho, todas Exato. elas, que é isso. Nossa, eu preciso ser muito bom, preciso demorar muito, preciso dar o orgasmo. E o quanto isso pira a cabeça deles, às vezes, Sim, né? exatamente. Em achar que não é um complemento que vai substituir ele.